A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que o Espírito Santo possa falar no nosso coração, possa nos dar espírito de entendimento e de conhecimento nele. Conhecer mais e mais o nosso Senhor e nosso Criador. Eu quero compartilhar algo aqui para os irmãos a respeito das profecias e dos profetas. Existem profetas hoje? Hoje existem profetas? Pessoas que predizem o que irá acontecer? No Antigo Testamento, na Velha Aliança, Deus, ele se comunicava com o homem não por meio do Espírito dele diretamente. Ele se comunicava com o homem, ele escolhia um homem e ali ele falava com esse homem e esse homem falava a toda a nação de Israel. Nós precisamos entender, a história é essa. Por isso que a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, Deus era dessa forma que Deus se comunicava com o homem. Era dessa forma que Deus se comunicava com os reis de Israel. Porque, na verdade, Deus tinha o reino dele aqui por meio de Israel. Por meio de Israel que Deus comunicava o desejo do seu coração. A sua vontade vinha por meio do povo de Israel. Sabemos muito bem que o povo de Israel foi uma escolha de Deus. Deus escolheu essa nação. Existiam outras nações em volta que sabiam da história de Israel. Sabia como Israel foi liberto do Egito. Né? As outras nações sabiam. Mas essas nações eram gentil. Não era povo de Deus. Eles estavam fora da aliança de Deus. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Por que Deus tinha uma aliança com o povo de Israel? Porque por meio de Israel, Deus tinha que cumprir a promessa que ele deu a Adão. Que da sua descendência, da descendência da mulher, viria o ungido, a semente santa. Então Deus foi o trabalhar de Deus, foi o modo de Deus salvar o homem, libertar o homem. O homem transgrediu primeiramente a primeira lei de Deus, desobedeceu. Deus falou para o homem não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o que o homem fez? Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o homem foi expulso da presença de Deus. O homem não tinha mais comunhão com Deus. Ou seja, o homem não tinha mais Deus como seu governo. O homem estava lei. O homem estava agora, ele mesmo se autogovernava. Mas louvado seja o Senhor. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos prometeu uma salvação. A semente de Eva viria, um descendente viria para nós. Então Deus escolheu um povo de Israel, o povo de Israel. Né? Nós conhecemos a história, peço aos irmãos lerem a história nas Escrituras Sagradas, o livro de Gênesis, ver a história. Né? Nós vemos ali que Deus, depois de Adão, Caim matou Abel, aí de Abel veio várias nações, nasceram várias nações, aí várias nações corruptas, os homens ficaram corruptos, aí Deus vai tirar Abraão de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus significa terra de demônios, habitação de demônios. O homem estava totalmente nas trevas. Demônios é espíritos maus. Ele tinha idolatria. Aquilo que estava no coração do homem, ele estava jogando para fora. O homem estava se afastando cada vez mais de Deus. Cada vez o homem caía. Né? Mas Deus é um Deus de amor. Deus, ele não abandonou o homem. Pelo contrário, ele planejou uma salvação para o homem, para que o homem pudesse ter novamente mais uma chance de escolher Deus. Né? Então, aí hoje existe, aí o que Deus fez? Deus, através dos seus profetas, Deus falou ao homem, falou como que o homem é, como o homem se afastou dele, todas as profecias. E de um desses profetas, nós temos Isaías. Isaías profetizou no capítulo 61 de Isaías. Ele profetizou sobre o Senhor Jesus Cristo. 61 ele fala bem assim: o Espírito do Senhor me ungiu.
Muito rico. É precioso. 765 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías profetizou. Ele profetizou. O que é profetizar? É falar algo que vem para dentro de você e você fala. É aquilo de Deus. Não é o que você quer falar. Não é a sua interpretação. Não é a sua elucidação. Né? Não é os seus pensamentos. Mas é o pensamento de Deus. É a vontade de Deus. Deus falou com Isaías. Deus chamou Isaías. E Deus falou com Isaías. Isaías, um homem. Né? Isaías fala bem assim, bem claramente. Fala bem assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61, irmãos, vocês podem ler lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Riquíssimo, né? Há 765 anos antes de Jesus Cristo pisar nessa terra, o Jesus Cristo de Nazaré, Isaías fala isso. 765 anos, irmão, quantos séculos é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio. É tempo. A gente tem que ver a questão do tempo. Porque senão a gente pensa assim, foi lá. 765 anos. Isaías profetizou isso. Aí nós vemos lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Os irmãos, por favor, leiam também. Confira o que está nas Escrituras. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, foi há 765 anos atrás que Isaías profetizou isso, mas não foi para nós. Ele não profetizou para nós. Ele profetizou a um povo escolhido, um povo rebelde e contradizente. Mas Isaías profetizou. O povo de Israel, irmãos, era uma casa rebelde. Era contra o Senhor também, se afastavam do Senhor. O Senhor deu a lei para eles, lei de Moisés. Mas o Senhor tinha esperança de salvação. O Senhor precisava deles. Está na presciência de Deus, está na soberania de Deus. Deus é soberano. Ele queria essa nação. E o profeta profetizou. Há 765 anos, Isaías profetizou o povo lá. Antes de Cristo nascer. Aí Cristo veio, chegou. Aí Cristo Jesus chega. Aí em Lucas 4,18, o Senhor fala exatamente isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. O mais interessante, irmão, que o Senhor Jesus entrou numa sinagoga. Naquele tempo existia sinagoga, né? Olha, o Senhor Jesus Cristo foi na cidade dele, em Nazaré, o Senhor Jesus Cristo. Lá, agora pensa, irmão, há 2000 anos atrás, 765 anos, Isaías já tinha falado sobre o Senhor. Ele chega, ele está aqui agora. Agora nós estamos agora 2000 anos atrás. Nós hoje estamos ouvindo isso aqui, eu estou falando para os irmãos, né? Tendo comunhão com os irmãos. Essa é a comunhão do Espírito. Eu não estou falando para a carne, eu estou falando para o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual igrejas? As pessoas. Nós somos a igreja. Nós somos o templo, né? Aí o Senhor Jesus Cristo, ele está lá, há 2000 anos atrás, ele chega, ele indo para Nazaré, onde fora criado, ele foi criado em Nazaré, Jesus de Nazaré. Entrou no sábado, na sinagoga. Eles tinham o hábito de entrar na sinagoga dia de sábado. É o hábito deles, irmãos. Esse é o hábito judeu. Na sinagoga, segundo o seu costume. Isso é um costume judaico. Nós temos que saber disso. Há 2000 anos atrás, um costume judaico. Jesus está cumprindo toda a lei e os profetas. A lei e os profetas. E levantou-se para ler, segundo o seu costume.
Então lhe deram um livro. Eles deram um livro para eles. Jesus não chegou e falou, não, eu quero aquele... Não, eles deram um livro para eles. Tinha esse costume. Deram um livro. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele abriu o livro e achou o lugar. Com certeza o livro aqui é um pergaminho. Ele abriu o pergaminho. Olha que palavra maravilhosa. Isaías falou há 765 anos atrás. E agora o próprio Senhor, o profeta fala e a profecia se cumpre. Depois de 765 anos. Maravilha, irmão? É gostoso. E hoje nós podemos ler isso. E saber disso. Aleluia, as boas novas. Isso é profecia. Então eu vou pegar essa profecia, o Senhor Jesus Cristo falando. O livro, o Senhor Jesus pegou o livro, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Nós precisamos abrir o livro e achar o lugar onde está escrito. Né? Devemos ter essa comunhão que nem o Senhor tem. Né? Olha que maravilha. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que rico. O Senhor Jesus Cristo falou isso. Temos que estar felizes com o Senhor. Aí, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Que maravilha. Vocês conseguem perceber a cena, irmão? O próprio Senhor Jesus, carne e sangue, mas cheio do Espírito de Deus, cheio de graça e verdade, sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Tomando uma parte do Senhor, que o profeta Isaías, há 765 anos, profetizou. Louvado seja o Senhor. Cumpriu-se. Cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que rico. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Aleluia, irmão. E se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Saíam dos lábios de Jesus, do homem Jesus de carne. Agora eu pergunto, irmão, para nós. Todos são profetas hoje? Capítulo 16 de Lucas, diz assim. Capítulo 16 de Lucas diz assim, irmãos. Meus irmãos amados. Meus irmãos espirituais, do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que estão no Espírito, que o Senhor possa nos dar entendimento. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. Todo homem se esforça para entrar nele, no reino dos céus. Estavam debaixo da lei, os homens se esforçavam para entrar. Nós não estamos mais debaixo da lei. Só para entender um pouquinho, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Pedro, que andou com o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Acabamos de ver, de interpretação do homem, para o homem.
para proveito próprio. Não é. Irmãos, 765 anos, Isaías profetizou que o Espírito do Senhor está sobre ele, mas não era sobre o Isaías, era sobre Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio a pregoar o ano aceitável do Senhor. Né? Se cumpriu. Por que se cumpriu? Porque Isaías realmente era um profeta. Ele falava por Deus. Era a boca de Deus, ele falava o sentimento de Deus, ele falava o desejo de Deus, ele falava a vontade de Deus, que é boa e perfeita. E hoje nós temos profetas. Irmãos, Paulo, lá em Paulo fala assim: que fazer, pois, irmãos? Perguntando. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aí ele fala bem assim. No versículo 29, ele fala: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Aí ele fala: porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Irmãos, aí Paulo está falando aqui como fazer. O que é o profeta? Primeira coisa, nós devemos entender o que é um profeta. O profeta é aquele que fala a vontade de Deus. Pedro fala que nenhuma escritura é de particular elucidação. Aí Paulo fala assim, aqui, para todos aprenderem e serem consolados. A profecia é para que nós possamos aprender e ser consolados. No tempo dos judeus, eles aprenderam ali e foram consolados. E eles viram a profecia se cumprindo ali, na frente deles. Eles ficaram muito alegres, ficaram maravilhados. Se cumpriu, ele é o Messias. Aquilo que Deus profetizou. Agora, nos nossos dias de hoje, tem profeta? Não tem mais. Como assim? Não tem, irmãos. Mas por que Paulo está aqui falando para os coríntios que todos podereis profetizar? É que ele está falando o seguinte: vocês podem pegar a profecia. Um tem salmo, um tem cânticos, um tem cânticos. Podemos cantar a palavra do Senhor. Lucas capítulo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Se o Senhor está dizendo que até João houve lei e profeta, que acabou, irmão, não tem mais profeta. Agora tem aqueles que usam da profecia para nos encorajar, para nos edificar e nos consolar. A palavra de Deus é nova, é viva e eficaz. Paulo fazia isso, irmão. Lê as cartas de Romanos. Paulo consolava, encorajava os irmãos, exortava e edificava os irmãos na palavra. Hoje nós usamos as palavras dos profetas para nos encorajar. Que tudo já foi feito. Até João, acabou. Se cumpriu. João, no Evangelho de João, João Batista dizia: está próximo o reino dos céus. Ele estava sentindo algo. E ele pregava assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele sabia que o Messias já estava lá no tempo dele. Ele sabia disso. O Espírito Santo deu o espírito de poder para João Batista para pregar ali para aquele povo judeu. E onde é que nós entramos nisso, irmão? Nós não éramos povos, nós recebemos a graça, nós recebemos lei, irmão. Nós não recebemos nem lei nem profetas, nós recebemos a graça. Nós recebemos o profeta, Jesus. Nós recebemos o profeta e a profecia. Se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, e Paulo fala que a lei, que o fim da lei é Cristo. Jesus Cristo é o profeta. João
no Evangelho de João, João é tão claro disso, que ele fala assim que a unção é no João, 1 João capítulo 2, versículo 27. João fala bem assim, que a unção que dele recebeste. Vou ler esse versículo aqui, irmão, para a gente entender assim, como é maravilhosa a palavra. Muito rico, muito precioso. Precisamos ler. Por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala, bem-aventurados que leem e ouvem as palavras da profecia. Nós somos bem-aventurados. Nós podemos ler e ouvir a palavra da profecia. Paulo fala que a todos podeis profetizar, um após o outro, para que nós aprendemos uns com os outros, para sermos edificados. Que maravilha hoje. Hoje nós estamos aqui, ó, a internet, nós podemos falar a palavra do Senhor, profetizar um após o outro, nos exortar, nos consolar e nos edificar. Isso é precioso demais, não é verdade? Olha que João, 1 João capítulo 2, 27, fala bem assim, ó. Em 1:20 ele fala assim, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Vós possuís a unção do santo, e todos têm conhecimento. Todos têm conhecimento. Nós temos que saber que nós temos conhecimento. O conhecimento do Espírito, não é o conhecimento humano. E todos podeis profetizar. Aí ele fala assim, ó, aí no 27, ele fala bem assim, quanto a vós outros, a unção do conhecimento que nós temos, dele recebesse, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Que é isso, João? Que é isso, João? Tem que ter alguém para ensinar, não tendes necessidade que vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, no Senhor, no Espírito que o Senhor nos deu. Como também ela vos ensinou a permanecer nele, não em nós mesmos, não em outro, mas nele, no Senhor Jesus Cristo, por meio da unção. Por isso que a unção nos ensina todas as coisas na palavra. Por isso que nós nos edificamos uns aos outros. Não é verdade? Né? Louvado seja o Senhor pelo profeta Isaías, pela profecia que ele deu. Ele profetizou, ele falou Deus para as pessoas. Né? E esse falar dele, Deus encorajou muitos santos há 765 anos. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou, cumpriu-se a profecia. Não tem mais profeta, não tem mais lei, nada pode nos separar do amor de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós somos os profetas de hoje. Nós somos os profetas que não falamos futuro, nem passado, nem presente. Nós somos os profetas que pegamos a palavra de Deus e profetizamos para dentro dos irmãos, encorajando, exortando e nos edificando. É isso. Precisamos usar a palavra de Deus para nos encorajar, não nos desestimular. Nós somos pessoas que já fomos eleitas por Deus. Deus nos escolheu. Quem nos salvou foi o Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Tudo vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Muito estava nos delitos e pecados, sem esperança e sem Deus. Mas descendo rico em misericórdia, o seu Filho deu a mim. Ele nada me exigiu, como graça se deu a mim. Oh, que grande amor, o homem pecou, deu sua amor. O homem pecou, deu sua amor. Ali consciente soube do pecado, minha boca se calou. Cristo, a justiça de Deus, concedeu-me liberdade, vida e paz. Deus proveu um fim para a lei, pela mão de um mediador. Oh, que glória!
satisfeito com a obra do seu Filho sobre a cruz. O meu coração também descansa com a morte do Senhor Jesus. Ele é o meu Redentor, assumiu o pobre pecador. Que salvação! O meu Senhor ressuscitou. O meu Senhor